Bom dia, boa tarde, boa noite. Me desculpem por não estar... Eu iria estar gravando comigo aparecendo, que não sei se é uma vantagem, mas eu acabei esquecendo a câmera, então isso não vai ser possível. Então eu vou tentar fazer uma dinâmica utilizando aqui o Google, pegando umas imagens na internet para tentar ilustrar o que eu estou falando. Basicamente o que eu vou querer nesse vídeo é trazer talvez uma crítica à ideia de que não é possível um cálculo econômico no socialismo. Vai ser mais ou menos o seguinte: independente de toda aquela explicação que eu dei, vamos imaginar uma seguinte situação. Imaginemos uma fazenda antes de uma sociedade com capitalismo, que existe moeda e tudo mais. Vai existir, por exemplo, um proprietário de uma fazenda que não ganha dinheiro com as vendas, portanto, e que ele sustenta a sua família através da produção dessa fazenda. Por exemplo, peguemos essa imagem. Ele tem aqui alguns porcos, um cavalo, acho que umas ovelhas lá no fundo, eu não sei o que é. Aqui tem um gato, espantalho, a galinha, aqui a tiazinha, a vaca, patinho e tudo mais. Nessa situação, ele está conseguindo produzir o suficiente para si e para a sua família. E para isso, não é preciso utilizar o dinheiro. Não é preciso de um denominador comum para todas as suas escolhas. Por exemplo, não existe entre a produção de porco e, sei lá, a produção de carneiro, não existe entre a produção de porco e a produção de carneiros um denominador comum que permita a ele dizer qual dos dois é mais lucrativo. E na verdade nem existe o conceito de lucro neste momento. E podemos imaginar, sem muita dificuldade, uma situação em que ele consegue alimentar a sua família, sendo somente eles e a família dos trabalhadores, numa fazenda como esta. Então a crítica seria a seguinte: se isso é possível numa fazenda, será que não existe alguma coisa errada na questão do cálculo econômico? Ou seja, é possível você organizar a sociedade sem a necessidade do dinheiro, de uma moeda. Portanto, o cálculo econômico tem alguma falha, mesmo que eu não possa identificar na teoria, existe uma falha em concreto dessa teoria. Um grande governante poderia organizar uma sociedade de forma a produzir e alimentar a todos. Esta é a crítica. Agora vou tentar rebater essa crítica. A ideia é mais ou menos o seguinte: voltemos para a ideia de bens de primeira, segunda, terceira, etc., de ordens mais elevadas e bens de consumo. Quais que são os bens de consumo? Aqueles que nós utilizamos diretamente para nos satisfazer. Por exemplo, o leite da vaca, se nós tomamos imediatamente, a carne assada do boi, os ovos fritos. Daí nós temos os bens de segunda ordem. Esses bens de consumo podem ser chamados de bens de primeira ordem. Os bens de segunda ordem são aqueles bens que levam à produção dos bens de consumo diretamente. Por exemplo, a galinha pode ser considerada um bem de segunda ordem em relação aos ovos, que são bens de primeira ordem. Ou, por exemplo, a vaca é o bem de segunda ordem em relação ao leite, que é um bem de primeira ordem. Depois nós temos, por exemplo, um bem de terceira ordem, que é a ração que nós damos para os animais. A ração, bem de terceira ordem; animais, bem de segunda ordem; ou bem de consumo, ou bem de primeira ordem. Observamos que quanto maior a ordem, quanto mais elevada a ordem, mais difícil é você começar a planejar como utilizar este bem. Por exemplo, vamos pegar um bem de ordem extremamente elevada, uma hidrelétrica, e vamos ver outro bem de ordem extremamente elevada. Vamos ver um porto, pode ser um porto, e vamos comparar isso com bens de ordem um pouco menos elevados. Por exemplo,
uma galinha e uma vaca. Observamos que é muito mais difícil nós escolhermos o que é melhor produzir. Bens de ordem... É muito mais difícil escolhermos entre dois bens de ordem muito elevados do que bens de ordem menos elevados. Vamos ver se tem aqui alguma imagem de bens de ordem elevada. Acho que não tem alguma coisa muito legal nesse sentido. É muito mais difícil nós escolhermos entre uma hidrelétrica e um porto, o que satisfará melhor as nossas necessidades presentes ou futuras, do que escolher entre os bens de ordem um pouco menos elevados, entre alimentar uma galinha ou alimentar uma vaca, qual delas deve receber mais alimentos. Eu achei uma ilustração um pouco interessante aqui. Observe, isso aqui são os bens de consumo. Os bens de consumo são produzidos pelos bens de capital, que são produzidos por bens de produção. Então é o seguinte, os bens de produção produzem bens de capital, que produzem bens de consumo. Não é exatamente bem assim, na verdade, tanto os bens de capital quanto os bens de produção são a mesma coisa, pelo menos no que eu entendo. Esses dois são bens de ordem superior, isso aqui é bem de ordem de primeira ordem. Isso é mais ou menos isso. Quanto mais, se você tiver que escolher entre dois bens aqui, é fácil você escolher entre beber agora um leite ou comer uma maçã. Isso aqui é um pouquinho mais difícil, é um pouco mais difícil você escolher entre alimentar uma vaca ou alimentar uma galinha. Depois, quanto mais superior, mais difícil. É mais difícil ainda você escolher entre um porto e uma hidrelétrica. E conforme a ordem vai subindo, essa necessidade só pode ser sanada utilizando um denominador comum. E esse denominador comum costuma ser a moeda, para que seja uma forma eficiente. Qual o denominador comum? Não é a moeda. Por exemplo, a minha relação pessoal com as pessoas de cada um desses empreendimentos. Por exemplo, eu posso, como um líder de uma sociedade planificada, escolher produzir o porto porque eu gosto mais do cara que vai produzir o porto e não produzir a hidrelétrica porque eu não gosto muito do cara que está produzindo a hidrelétrica. Isso sempre a moeda, pelo menos até onde sabemos, é o único meio capaz de ter uma certa impessoalidade na escolha da produção de bens de ordem mais elevadas. Assim sendo, agora vamos para a fazenda. A fazenda, ela costuma ter bens de ordem menos elevados, mesmo que seja bens de segunda, terceira, quarta, quinta ordem, talvez no máximo por aí, um pouquinho mais talvez, dificilmente. Existindo estes bens de ordem um pouco menos elevados, é possível fazer um planejamento. No entanto, se nós tivermos bens de ordem cada vez mais elevados, vai ser impossível nós realizarmos um planejamento que seja eficiente, no sentido de conseguir equilibrar as demandas presentes e as demandas futuras, de realizar uma produção que a longo prazo seja sustentável. Uma coisa de você conseguir não impor a cada um quanto ele deve deixar de comer hoje para comer mais amanhã. Este equilíbrio entre investir hoje em algum empreendimento e consumir hoje os frutos do trabalho só pode ser de uma forma bem organizada e com menos riscos para a sociedade em geral, por meio de um denominador comum que seja impessoal, que é no caso a moeda. Por exemplo, voltemos para aquele exemplo clássico que eu falei, é muito difícil um líder político em uma sociedade sem moeda, ou numa sociedade socialista, conseguir escolher entre o que vai ajudar melhor no futuro, a produção de uma hidrelétrica ou a produção de um porto. É claro que pode existir casos bastante evidentes em que, por exemplo, todos os portos foram destruídos por bombas e as hidrelétricas não.
Então estaria tendo superávit de energia, e não estaria tendo lugar para chegar as mercadorias. Nessa situação é óbvio qualquer um que é necessário construir portos. No entanto, pode chegar não estamos lidando com esses sistemas, estamos chegando em momentos em que a sociedade está mais ou menos equilibrada e é possível dar avanços um pouco menos imprevisíveis, um pouco menos um pouco menos fáceis de observar qual deles é a melhor escolha. Quando nós temos, por exemplo, tanto uma falta de energia quanto uma falta de lugares para os portos chegarem, ou em que os dois estejam em uma situação satisfatória, aparentemente. A partir do lucro, você pode verificar qual dos dois daria um lucro maior e investir nesses dois no empreendimento que é mais lucrativo, pois o lucro está indicando que existe uma demanda nesse tipo de mercadoria. Tomemos o exemplo dos portos e dos portos destruídos. Então, neste momento, um porto que foi construído rapidamente irá fornecer um grande lucro para a pessoa, já que é o único porto, existindo um monopólio, pelo menos temporário. Então, existem muitos incentivos para se construir este porto. E esses incentivos podem até mesmo ser chamados de egoístas, mas acabam beneficiando a sociedade. Bom, eu acho que eu consegui passar a mensagem. Então, retomando, acho que eu perdi, eu ia falar alguma coisa que eu acabei esquecendo. Deixa pra lá. Então, a ideia que eu quero passar é a seguinte: uma fazenda você consegue gerenciar sem necessidade de uma moeda. No entanto, uma economia, ou assim, na verdade não uma economia, mas várias economias. Uma fazenda é uma economia, digamos, várias economias que nós chamamos de catalaxia, que é, por exemplo, o mercado de peixe, o mercado de navios, as fazendas, as economias domésticas, tudo isso junto forma a catalaxia. E a catalaxia você não consegue você não consegue planejar, porque tem informações demais. Só um ser onisciente conseguiria. Um ser onisciente, atemporal e tudo mais. E isso está muito longe, na verdade isso é impossível que um ser humano imperfeito consiga atingir esse nível de desenvolvimento. Mesmo um computador não conseguiria planejar todas essas informações, dado, por exemplo, a imprevisibilidade de chuvas e tudo mais. Portanto, a fazenda é uma economia em que não é necessário moeda. No entanto, para a catalaxia é preciso da moeda para realizar uma escolha uma escolha mais útil possível. Bom, é mais ou menos isso. Não fica aqui. Não, vou parar por aqui. Por favor, comentem. Tem outras, se tiverem dúvidas, podem falar. Digam se gostaram ou não. É importante também falarem que se vocês não gostaram dos vídeos, porque assim eu sei se eu preciso melhorar em alguma coisa, se vocês não estão gostando de algum tema. Inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem com os amigos. Isso aí que todo mundo vive falando, mas que eu tenho uma certa preguiça e talvez eu não gosto muito de falar disso. Mas, bom, é isso. Por favor, podem enviar as dúvidas, criticar, tudo mais. É isso, falou.